Oi, família, saúdo vocês com a gloriosa graça, paz, as misericórdias e o amor zeloso de Deus. Como vocês estão? Nós por aqui estamos com muita saudade. Já estamos nos preparando, para voltarmos às atividades presenciais. Querendo Deus, no dia 2 de setembro, na próxima quarta-feira, às 19h30, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nessa ocasião, vamos adorá-lo, porque Ele é muito bom. Em todo o tempo Ele cuida de nós. Eu sou o Tércio Rezende, pastor da Igreja Batista em Salesópolis, aqui no interior de São Paulo, no Alto Tietê, onde fica a nascente do rio Tietê. Essa é minha esposa Emília, estão conosco nossas filhas, coordenando a filmagem da celebração. Esperamos que Deus alcance você, seu coração, sua vida, seus sonhos e projetos, abençoe também sua família de forma integral. Que hoje haja cura, libertação, que Deus abençoe os sonhos e projetos, as obras de suas mãos te façam muito feliz e próspero, no poder do nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor, lembrando que Ele é onipotente, um Deus forte, um Deus que merece todo o nosso louvor e adoração. Nós vamos cantar a música Deus Forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzedekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzedekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, meu Deus, tudo governa. Aleluia! Você crê que Deus governa todas as coisas? Então nós vamos depositar sobre Ele toda a nossa fé, clamando ao Deus onipotente, que pode tudo, pode fazer todos os milagres necessários nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas cidades, no nosso país, em toda a face do planeta, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Eu convido você então a orarmos a Deus. Você pode também registrar os seus pedidos de oração aí na sua página, e nós vamos estar respondendo as suas mensagens e orando também pelos seus pedidos. Vamos fechar os olhos, se você puder, e vamos orar? Soberano Deus, Pai Celeste, Deus forte, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Reconhecemos que o Senhor é o único, o soberano, o Altíssimo, o Rei dos Reis. O Senhor pode todas as coisas, em todo o tempo, na forma do seu propósito, conforme a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, nós te buscamos com alegria, com temor e tremor, reconhecendo também que nós somos falíveis, limitados e pecadores.
Mas nós não temos prazer em pecar. Nosso prazer está na sua palavra. Nosso prazer está em servir ao Senhor, em amar ao Senhor, em amar as pessoas e cuidar delas muito bem. Nosso prazer é agradar a sua pessoa, andar no seu caminho, nos sujeitarmos ao Senhor, ao seu governo. Então suplicamos que o Senhor venha a cada um de nós que estamos participando dessa celebração. Que o Senhor nos sonde e nos esquadrinhe. Que o Senhor interfira nos nossos pensamentos, nos sentimentos, nas obras de nossas mãos, em nossos relacionamentos com o Senhor e com todas as pessoas. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor repreenda toda a ação das trevas, repreenda toda a enfermidade, todo o mal e nos ajude a caminhar com o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Nós queremos alcançar a visão que o Senhor tem para cada um de nós, pessoal, individual, familiar, coletiva, na sociedade e também na igreja. Amém. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor nos ajude nos estudos, nos trabalhos, nos relacionamentos, na obra da evangelização do discipulado, na obra missionária, amém, na obra assistencial. Queremos sim, Senhor, te louvar e te adorar de todo o nosso coração, com tudo que fazemos, desde o amanhecer até o anoitecer. Pedimos ainda, Pai, que hoje o Senhor, de forma extraordinária, como vem fazendo ao longo desses dias e desses anos de vida que temos, que o Senhor fale de forma extraordinária conosco, profunda e transformadora, mas também simples e compreensível, para que possamos viver e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Amém. Oramos assim com alegria, consagrando ao Senhor nossas vidas, o que conhecemos, o que possuímos, e também, ó Pai, todos os dons, talentos, virtudes e habilidades que o Senhor nos dá. Amém. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar, nessa ocasião, a música do hino 499 do HCC, 499 do Inário para o Culto Cristão, intitulada Ouvi Contar a História de Jesus. Nós vamos pensar nesta ocasião sobre o tema Quem é Jesus para você? Então toda a meditação está nessa direção. Então eu encorajo você a dar atenção às músicas, às orações e à mensagem de Deus, porque Ele fará maravilhas como tem feito em todo o tempo. Amém. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvis o sofrimento que Ele padeceu morrendo, arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder, favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma Ele então limpou e deu-me a salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi de um lar glorioso que Jesus meu Rei bom
seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus também quer assegurar a vitória a você e a toda a sua família. Então nós vamos orar para que Deus também te impacte com a vitória e te abençoe no nome de Jesus. Eu convido minha esposa Emília para orar nessa ocasião por todos os motivos que o Espírito Santo de Deus trouxe à sua mente. Obrigada, Senhor Deus, porque um dia o Senhor mandou Jesus Cristo aqui na terra e Ele morreu para nos salvar. E Ele deixou também muitos ensinamentos que se encontram na Tua Palavra e que nós podemos ler, ouvir e aprender e vivermos conforme Te agrada, conforme a Tua vontade. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus tremendo. Obrigada, Deus amado, porque o Senhor nos garante a vitória em Jesus. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor nos mostra, Senhor, a Tua vontade e nos ensina que nós podemos dizer ao Senhor todas as coisas que nos incomodam, as coisas que sonhamos, aquilo que pedimos, necessitamos e precisamos, Senhor Deus. O Senhor fala na Tua Palavra que podemos colocar diante de Ti, que o Senhor está inclinado nos ouvindo. Muito obrigada, Senhor Deus, pela certeza de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Aleluia. O Senhor é um Deus fiel à Tua Palavra e nós glorificamos e agradecemos ao Senhor. Sim. Obrigada porque o Senhor é o Deus sempre presente, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da provisão. Ó Senhor Deus, muito obrigada. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, de todos nós que estamos adorando o Senhor neste momento. Queremos agradecer ao Senhor as bênçãos que o Senhor nos tem dado, o sustento, a saúde, Deus amado. Queremos colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos, que o Senhor ministre a Tua cura em nome de Jesus. Amém. Queremos colocar diante do Senhor aqueles que estão necessitados do sustento porque estão desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego, Senhor Deus, por favor. Queremos colocar diante do Senhor os nossos corações, as nossas mentes e pedir ao Senhor que o Senhor nos organize, que o Senhor nos ajude nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, para que tudo que fizermos seja para agradar ao Senhor e também para abençoar o outro. Amém. Por favor, Deus, queremos colocar diante do Senhor também a liderança da nossa nação. Amém. Cuida da sabedoria, repreende o devorador, Senhor Deus, repreende aqueles que têm tentado destruir o nosso país. Em nome de Jesus, Senhor Deus, dê sabedoria, Pai querido, aos nossos líderes, Senhor Deus. Por favor, queremos agradecer ao Senhor todas as bênçãos. Queremos agradecer ao Senhor o privilégio de conhecer o Senhor. O privilégio de podermos estar aqui adorando ao Senhor, lendo a Tua Palavra e conversando contigo com tanta liberdade. Muito obrigada, Senhor. E muito obrigada por Tua Palavra. Mais uma vez pedimos ao Senhor que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração como cheiro suave. E mais ainda que o Senhor, por favor, fale conosco, encha o nosso coração, a nossa mente da Tua Palavra. Amém. Porque nós queremos e precisamos ser transformados. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos de verdade, com toda a nossa fé, com todo o nosso ser, de todo o coração, de toda a alma, confiar no Senhor. Nós vamos cantar o hino 368 do cantor cristão intitulado Confiança. 368 do cantor cristão, Confiança. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo para
tua graça nunca faltará. O que em ti confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Tu os inimigos podes bem vencer. Salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Glórias a Deus! Que Deus maravilhoso é esse! Como é bom louvá-lo, bendizê-lo e adorá-lo. Convido você a meditarmos na palavra do Senhor e você vai abrir a sua Bíblia no livro de Lucas ou acessá-la no seu equipamento. Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20. Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20. Assim diz a palavra do soberano Deus. Hoje uso uma versão chamada Nova Versão Transformadora. Lucas 9, 18 a 20 diz assim: Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros ainda que o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou. Jesus então pergunta aos discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo enviado por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro respondendo isso, Jesus diz a ele, conforme o mesmo episódio, mas relatado em Mateus, Jesus diz para Pedro: Bendito seja você, porque você fala por revelação vinda de Deus, do Deus Pai. Aleluia. Quem é Jesus para você? Propositalmente, Jesus estava orando, e ele estava orando por vários motivos. Chegaria o momento em que ele precisaria ser sacrificado. Ele também orava pelos discípulos, porque tinha uma grande missão. Ele também orava pelas pessoas de todas as nações, inclusive aquelas que estavam mais próximas, aquelas multidões que o seguiam. E nessa revelação, talvez passe desapercebido para você, o Senhor relatar que Jesus estava orando. Parece que Jesus está orando, está solto ali no texto. Mas quando você faz análise do texto todo, percebemos que fazia parte das suas orações esse tipo de convicção que as pessoas têm acerca dele. Quem Jesus é. Para cada uma daquelas pessoas que o seguiam,
que o cercavam, que o rodeavam. Alguns seguiam Jesus por curiosidade. Outros seguiam Jesus porque tinham fome. Outros seguiam Jesus porque estavam enfermos. Outros seguiam Jesus porque queriam ouvir a palavra de salvação, queriam conhecer vida eterna. Outros porque queriam ser perdoados de seus pecados. Outros porque queriam ir para o céu. Outros porque não queriam ir para o inferno. Então, em verdade, o que importa é irmos a Jesus, do jeito que estamos. E como nós estamos e como pensamos. Mas depois que nós temos esse contato com Jesus, é importante conhecê-lo. E não devemos parar de conhecê-lo, porque nós vamos conhecer por resto de nossas vidas aqui na terra e vamos desfrutar da presença dele lá no céu, desde que aqui na terra nele creiamos, a ele adoremos, a ele sigamos e sirvamos. Então a gente percebe que Jesus orava com propósito, para que as pessoas fossem abençoadas. Então, na verdade, a oração de Jesus era exatamente por causa daquilo que ele fala no versículo 24. E ele declara assim aos discípulos: quem quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este será salvo. Então havia motivos nas orações de Jesus. Ele tinha propósitos de alcançar a todas as pessoas daquela região e a nós outros também. Essa sim é a questão central de todo o texto. Alguns nos atemos a alguns detalhes e nos esquecemos do principal, que é a salvação. Salvação da nossa vida. Viver eternamente com Jesus. O propósito para o qual Jesus foi enviado. Porque quando nós seguimos Jesus, nós passamos a conhecer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e então compreendemos o quão melhor é abrirmos mão da nossa própria vontade, consagrarmos a nossa vida a Jesus, seguir Jesus, cumprir os propósitos dele para as nossas vidas e buscarmos alcançar a visão, o alvo que ele tem para cada um de nós. Daí então nós somos felizes. É aí que encontramos a paz, a alegria, a felicidade, a prosperidade equilibrada, a mansidão, o domínio próprio. Conseguimos fazer boas obras, ter bons relacionamentos, nós conseguimos ter paciência e, de fato, de verdade, nutrimos fé de tal maneira que o Senhor realiza milagres em nosso favor. Família amada, Jesus e seus discípulos, nessa ocasião, estavam chegando na cidade de Cesareia de Filipe. Aqui eu vou entrar em detalhes geográficos e históricos, porque é importante nós não confundirmos Cesareia de Filipe com a Cesareia, a grande Cesareia, que foi construída por Herodes Antipas. Essa cidade, grande Cesareia, ela ficava bem próxima lá do litoral, bem próxima, do litoral mediterrâneo. E Cesareia de Filipe ficava mais próximo ao norte da Galileia, perto das encostas do Monte Hermon. Então, havia uma distância entre a grande Cesareia, onde Herodes já estava ouvindo falar de Jesus, e a Cesareia de Filipe, que era uma cidade pequenina. Aliás, essa cidade, antes de chamar Cesareia de Filipe, ela se chamava Panéias, porque o povo dali adorava um deus grego, da mitologia grega, chamado deus Pan, que era um deus focado em bosques, campos e rebanhos. Por isso, Panéias, o nome da cidade. Mas quando Filipe, filho de Herodes, assumiu aquela pequena cidade, ele fez uma reforma, uma reconstrução, honrou César
por isso Cesareia, mas ele também, vaidoso, colocou o nome dele na cidade, Cesareia de Filipe. A outra grande Cesareia é a Cesareia de Herodes. Por que ressalto isso? Porque aquela região era uma região onde as pessoas eram muito cobiçosas, elas cobiçavam as coisas, elas amavam e adoravam um Deus que não existe, Deus pagão. Elas eram focadas nas coisas materiais e em fama pessoal, e eram idólatras. Elas não reconheciam o Deus único, vivo, amoroso, e muito menos reconheciam que Jesus Cristo era o Messias, que Deus havia prometido e já havia enviado. Então estabelece aí motivo pelo qual Jesus e seus discípulos vão àquela região, cumprindo a grande missão do Senhor. Dessa forma, depois de orar, Jesus então questiona os discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? A resposta dada pelos discípulos a Jesus foi muito parecida com a resposta que os servos de Herodes deram a Herodes. Isso está registrado em Lucas 9, nos versículos 7 a 9. E eles disseram o seguinte, quando Herodes questiona: quem é esse tal de Jesus? Ele ficou perplexo, porque uns diziam que era João Batista, que João Batista havia ressuscitado. Mas Herodes afirma: como pode ser João Batista se foi eu mesmo quem decapitou João Batista? Veja, outros dizem, os servos de Herodes falando com Herodes, que é Elias, e alguns outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Eu pergunto a você, quem Jesus é para você? A mesma resposta que os servos de Herodes deram para Herodes foi a resposta que os discípulos disseram para Jesus. O que isso significa? Que a fama de Jesus estava crescendo e se multiplicando, mas havia necessidade de se ensinar quem verdadeiramente era Jesus. Precisava pregar a palavra, ensinar e fazer discípulos, fazerem conhecedores de Cristo e seguidores do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como há necessidade de fazermos isso no nosso tempo. Vocês estão percebendo a questão? As pessoas ainda não conheciam Jesus de verdade. Elas não sabiam quem Jesus era. Elas estavam revelando, através de suas opiniões, aquilo que elas esperavam que ele fosse, aquilo que elas achavam que fosse. E elas ouviam falar, alguém dava uma batatada aqui, uma falaciada acolá, e as pessoas iam ouvindo e iam multiplicando. Por isso, o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos precisavam ir ensinando, pregando, fazendo novos discípulos, para que outros pudessem ouvir a verdade e fossem libertos de toda enganação, de toda mentira, de toda falsidade. Amém. Para que, em conhecendo o Cristo, fossem, portanto, muito abençoados, curados, libertos, salvos e recebessem a vida eterna. Amém. Então, cada um falava uma coisa sobre Jesus. Isso não é diferente no nosso tempo. No nosso tempo, tem alguns que dizem que é apenas mais um homem que tem profetizado. Outros dizem que é um espírito de luz. Alguns dizem que é uma pessoa muito evoluída. E por aí vai. As mais variadas afirmativas e muitas delas falsas. Jesus, então, depois de ouvir falar o que as multidões falavam acerca dele, pergunta agora para os discípulos: e quanto a vocês, meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, como que
como quem representasse os discípulos, como se fosse um porta-voz, ele declara, dirigido pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor que revelou isso a ele, ninguém havia falado isso até então. Pedro declara, o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Como disse inicialmente em Mateus 16, 17, Jesus diz assim, grande é o privilégio que você teve, Pedro, porque meu Pai no céu lhe revelou isso. Nenhum ser humano na face da terra saberia disso por si só. Família querida, é fundamental para a nossa saúde espiritual, física, mental, emocional, profissional, financeira, familiar, conjugal, relacional, social, eclesiástica, política, econômica, que nós conheçamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Porque é Ele quem garante todas as vitórias sobre todos os problemas, em todas as circunstâncias, em qualquer situação e época das nossas vidas. Aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus continua vivendo em trevas. E por isso perece, e por isso se amaldiçoa a si mesmo e ainda faz mal para aqueles com os quais convivem. Então, amados, os discípulos, eles tiveram o privilégio, como vocês e eu estamos tendo nessa ocasião, o privilégio de sermos chamados para viver com Jesus. Ele nos chama, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, eu vos darei descanso. É na presença do Senhor que temos alívio, descanso, paz, alegria e todas as demais necessidades supridas. Os discípulos, eles receberam uma vocação, assim como você também, quando der ouvidos à mensagem do Senhor, Ele vai te vocacionar para algumas tarefas e missões na sua vida, na sua família e no ambiente onde você vive. E para alguns, até em outras regiões mais distantes. Aqueles discípulos presenciaram Jesus realizando milagres. Eles fizeram viagem missionária com Jesus. Eles recebiam instruções diretas da boca do Senhor Jesus Cristo. Eles se relacionavam como amigo, como servo, face a face, ombro a ombro. Eles dormiam no mesmo ambiente, eles comiam da mesma comida, andavam no mesmo caminho, realizavam obras semelhantes, juntos. E o Senhor Jesus instruindo, curando, libertando, e muitos deles começaram a fazer de forma semelhante após o passamento de Jesus e sua ressurreição. Esses homens e muitas mulheres receberam missões de testemunhar daquilo que eles conheceram de Jesus e vivenciaram no dia a dia, para que muitos outros saíssem da mentira para a verdade, das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Os discípulos receberam a missão de amar e cuidar muito bem uns dos outros e das pessoas. E eles fizeram isso começando com multidão de mais de 5.000 homens, mulheres e crianças. Porque Deus nos dá a condição de amar e de cuidar das pessoas. Eles receberam a missão de ensinar as pessoas o caminho que as pessoas precisam andar, para fazer das pessoas discípulos de Cristo. E então, a missão de falar a mensagem em nome de Jesus. Amém. Por tantos outros motivos, e esses que eu alistei, nós podemos acreditar que os relatos desses homens são verdadeiros. Por isso, podemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança. Quando Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, enviado do Deus Pai, ele está falando a absoluta verdade. O Cristo quer dizer o Salvador, o ungido de Deus para salvar a humanidade. Enviado para ser sacrificado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê e se humilhe, confesse seus pecados e peça perdão, tenha então seus pecados lançados sobre Cristo. Então Cristo tira todo o fardo do pecado e
porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, todo aquele que crê em Cristo também ressuscitará e herda a vida eterna. Esse é o papel principal do Cristo, o Salvador. Então, quem é esse Jesus? Vamos detalhar um pouco mais isso. Jesus Cristo, ele estava com Deus no princípio, conforme João capítulo 1, versículo 1 até 14. Ele é o próprio Deus, ele estava com Deus, e sem Cristo, tudo que foi feito não seria feito se ele não estivesse lá. Ele é quem realizou toda a criação. Glória a Deus. Cristo é a luz do mundo para tirar toda a treva e nos garantir que conheçamos a Deus e vivamos com Ele por toda a eternidade. Amém. Ele é o Senhor dos senhores, Ele tem autoridade máxima, Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Glória. Jesus é o Filho de Deus, Amém. que tira o pecado do mundo. Ele é onipresente, pode estar em todos os lugares e Ele certamente está aí contigo para que você seja abençoado e impactado, porque você está dando atenção à mensagem que é de propriedade dele. Amém. Jesus é também o Rei dos Reis, o governador soberano de todas as coisas. É quem provê todas as coisas, é aquele que sustenta toda a criação. Glória a Deus. Ele é ungido de Deus para salvar, é o Cordeiro sem mancha alguma, quem jamais pecou, e ele foi enviado para nos substituir no sacrifício. Portanto, todo aquele que crer em Cristo não perecerá, não será condenado, mas será salvo, porque o sacrifício de Cristo e sua ressurreição nos justifica diante do Pai e nos garante uma vida plena aqui nessa terra e por toda a eternidade. Aleluia. Esse é o Jesus, o Cristo. É o sumo sacerdote, aquele que intercede de forma extraordinária, soberana e poderosa, Amém. em seu favor, em favor da sua família. Ele é o nosso advogado e nos justifica diante do Pai e garante a justiça para todo aquele que nele crê. Ele é o Messias, o libertador, o Salvador, o prometido do eterno, do soberano Deus, conforme Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Queridos, Jesus é aquele que Deus designou, enviou para salvar as pessoas do pecado, salvar as pessoas da morte eterna. Jesus é o caminho para sermos religados a Deus Pai. Jesus é quem preparou morada para nós lá na mansão celestial ao lado do Senhor, o Deus soberano. Obrigado. Jesus é a verdade de Deus, é o verbo, é a ação falada do Senhor para transformar a humanidade. Jesus é a vida, o único que pode nos dar vida e garantir que essa vida seja por toda a eternidade, pois Ele nos cela com o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, e é o passaporte para que a gente entre no céu, é a garantia, Ele dá a todo aquele que nele crê, Ele nos cela com o Espírito Santo. Oh, Cristo maravilhoso, esse é o Senhor Jesus, aquele que faz cego enxergar, aquele que faz coxo andar, aquele que faz leproso ficar são, aquele que liberta o endemoniado, é aquele que ressuscita pessoas mortas, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva. Querido, Ele pode mudar a nossa história. É aquele que restaura relacionamentos, que anula a ação das trevas, aquele que restaura casamentos. É aquele que nos ajuda a resolver os problemas, sejam eles emocionais, físicos, espirituais, financeiros, conjugais, profissionais, letivos, qualquer área da sua vida. Esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que cura e liberta, aquele que muda o nosso ser, nos transforma. Jesus é aquele que faz todo tipo de milagres, porque Ele pode todas as coisas. Quem é Jesus para você? Eu tive o privilégio de conhecer esse Senhor Jesus Cristo
E nós hoje temos o privilégio de mergulhar um pouco mais na intimidade com Jesus, de conhecê-lo. E Ele quer ser conhecido, Ele se revela a todo aquele que o busca. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo é salvo, é liberto, é abençoado, é curado, é transformado. Então creia você também no Senhor Jesus Cristo e Ele vai te abençoar muito. Reconhecendo, pois, que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador, o ungido de Deus para mudar a nossa história. E reconhecendo também que nós somos pecadores, necessitados, carentes, e que os nossos pecados fazem afastamento entre nós e Deus, os nossos pecados nos condenam a perecer eternamente no inferno. Reconhecendo isso tudo, nós precisamos dar atenção ao que Jesus falou com os discípulos nos versículos 22 a 26 Amém. De Lucas 9. Amém. Eu quero parafrasear esse texto para você. No versículo 22, ele declara que para que nós sejamos salvos, era necessário que Cristo fosse crucificado, que Ele passasse por maus tratos, que Ele morresse na cruz e ressuscitasse, para que todo aquele que em Cristo cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna. De fato, isso aconteceu. Cristo, então, foi sacrificado, passou por grandes tribulações, morreu e ressuscitou 3 dias após a sua morte. Aleluia. Portanto, todo aquele que nele crê não perecerá, Amém. Mas terá a vida eterna. Glória. E assim como ele nos diz no texto que muitos haveriam de vê-lo novamente, de ver o reino de Deus se manifestando, viram. Porque com a ressurreição de Cristo, quase 500 pessoas o viram. Inclusive, pessoas que estavam sepultadas ressuscitaram. É bem verdade que depois elas vieram a morrer novamente. Mas a glória de Deus se manifestou na face do planeta com a ressurreição de Cristo, garantindo a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o pecado e a vitória de Cristo sobre a condenação eterna para os pecadores. Então todo aquele que crê em Cristo não perecerá, porque Cristo justifica-nos diante de Deus por causa da nossa fé em Amém. Cristo. Amém. Então no versículo 24, o Senhor declara assim, olha, se você quiser salvar a sua vida, você precisa abrir mão da sua vontade, da sua própria vida. Você precisa se entregar a Jesus, entregar a sua própria vida a Cristo, dedicar-se a Jesus e reconhecer que Jesus é o único Salvador, o único Senhor de toda a humanidade. Amém. Mas, se você quiser ser dona da sua própria vida, dono da sua própria vida, e se você se nega a se submeter a Deus, se você continuar rebelde, desobediente, você mesmo perderá a vida, porque você escolheu errado. Só Cristo nos dá vida. Então precisamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, nos dedicarmos a Ele, porque é o único que pode garantir que vivamos por toda a eternidade com Deus no céu. Do contrário, se cobiçarmos as coisas dessa terra, se não quisermos nos consagrar a Deus, mas formos cobiçosos, se formos avarentos, se formos rebeldes contra Deus, contra a palavra e contra Cristo, nós nos condenamos, nós nos amaldiçoamos e nós escolhemos a morte. Então, versículo 23, devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Nós precisamos ser discípulos do Senhor, seguir o Senhor Jesus, assumindo a vontade dele como sendo a nossa vontade, porque a vontade dele é perfeita, é boa e agradável. A nossa não. Nós não temos certeza de nada, nem se vamos viver mais um segundo da nossa vida daqui para diante. Então hoje é o tempo da sua decisão. Hoje é o tempo de você assumir a responsabilidade que Deus lhe dá de seguir ao Senhor e ser um servo fiel de Jesus Cristo. Ande no caminho com Jesus e faça a vontade dele, porque ele vai te orientar a fazer tudo que é bom. Ele vai repreender as trevas e todo o mal e vai te abençoar. Amém. Rejeite o mal, faça o bem, faça, portanto, a vontade de Jesus Cristo. Então, amados, quem é Jesus para você? Hoje é o dia de você reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus,
É o escolhido do Senhor para salvar as nossas vidas, as nossas famílias, toda a humanidade que nele crê. Amém. Hoje é o dia da sua libertação. Amém. Hoje é o dia do perdão dos seus pecados. Hoje é o dia de você ser religado por toda a eternidade ao Deus maravilhoso, através da sua fé em Jesus Cristo. Amém. Hoje é o dia que Deus dá para você ser reconciliado. Hoje é o dia de você se arrepender de viver nos caminhos errados e trilhar o caminho certo com Jesus. Hoje é o dia de você buscar a transformação da sua vida e ser uma nova pessoa. Amém. Quando cremos no Senhor Jesus, Ele nos transforma numa nova pessoa. Continuamos tendo a natureza inclinada ao pecado? Sim, continuamos. Mas nós não mais cobiçamos pecar, mas passamos sim a cobiçar a vontade do Pai, fazer o que é bom, agradar o Senhor Jesus, ler a palavra, meditar nela, aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida e na nossa família, no ambiente de trabalho, nos estudos, na sociedade. Então começamos a viver os princípios da palavra de Deus, o que transforma a nossa vida e onde a gente vive. Hoje mesmo o Senhor Jesus vai perdoar você, mudar a sua história, e também você vai ter garantido a vida eterna, se você depositar toda a sua fé em Jesus. Amém. Você ouviu a mensagem? Deus te fez uma pessoa com capacidade de compreensão, inteligente. Você percebeu que Jesus não é um ser qualquer. Ele é o escolhido de Deus, enviado à face da terra para salvar a humanidade. A você também, e a mim. A sua família e a minha. Portanto, todos nós que cremos em Cristo seremos salvos. Obrigada. Creia você também no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Amém. Fez sentido isso para você? Amém. Então feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, obrigado pela ministração tão esclarecedora e poderosa que nos revela quem é o teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, porque as pessoas estão ouvindo a sua mensagem. Suplicamos, Pai, que o Senhor salve, liberte, cure, transforme, abençoe e ajude. Mude a história de todos nós que estamos te ouvindo. Amém. E nos revele a sua vontade para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer e agradar o seu coração, andar no seu caminho, pois nós queremos sim sermos servos fiéis. Oramos assim, clamando a cura, a libertação, a conversão, a transformação, a bênção, a felicidade plena e integral e a prosperidade equilibrada que só o Senhor pode nos dar. Amém. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos cantar, nessa ocasião, a música intitulada Filho do Deus Vivo. Eu convido você a cantar essa música de todo o seu coração, para a glória de Deus, como se fosse a sua adoração real, uma oração ao Pai, glorificando, se entregando ao Senhor. Vamos cantar? Como é o tom? Vamos? Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitado qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Esse é o Deus vivo, Jesus o Cristo, que salva todo aquele que nele crê. Deus abençoe sua vida, seus sonhos, seus projetos, as obras de suas mãos, seus relacionamentos, te dê paz, alegria e faça prosperar, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. A paz de Deus a todos.